Vivo, tudo bem? Márcia Nascente pela Casa do Sim, salve, salve. Tive um probleminha técnico, apertei aqui, eu acho que os dois dedos e entrou num outro aplicativo, mas vamos chegando. Hoje a live com a Maria Helena Sato, é um prazer. O tema, inclusive, vai ser o prazer das histórias na literatura. E eu já vou chamar a Maria Helena aqui para que a gente consiga, agora sem o dedo atrapalhar, fazer a live com a Maria Helena Sato, que é a nossa convidada de hoje. Vamos ver se dá certo, tudo bom, um pouco de paciência, às vezes acontece, muitas lives, a tecnologia aí e também já fazendo o convite, né, para ela entrar. Então, live, o prazer das histórias na literatura. Estamos aguardando. Dessa vez eu não apertei um outro botão. Olá, Maria Helena. Olá, Márcia. Me desculpe, eu não consegui, eu não sei o que é que houve. Eu Fui eu. precisei. Eu liguei, desliguei várias vezes, mas agora deu certo. Agora deu certo. É só a gente deixar a câmera mais isso, fixa, tá ótimo. Maria Helena, que prazer ter você, Olha, um colaboradora prazer, da Casa do Sim Expandida. Um abraço. um abraço grande, um prazer é todo meu, Márcia, de estar aqui com você. E você sempre criando esses temas tão inspiradores, esse do prazer das histórias na literatura. Eu te agradeço, você realmente é uma pessoa bastante inspiradora. Então vai ser um prazer nós conversarmos um pouco sobre isso. Sim, é tão inspirador e você, né, é uma pessoa que a gente se conheceu de uma maneira diferente, num evento, e eu pedi uma carona no seu táxi porque começou a chover, e há 8 anos a gente mantém essa ligação, essa inspiração e essa admiração, né, Maria Helena? Uma admiração mútua. E, Márcia, é interessante como nós criamos uma parceria em tantas tarefas que temos feito, não é verdade? E quando eu digo desse tema inspirador, então eu me lembro de que este dia é tão importante. Nós celebramos o centenário do nascimento da nossa grande escritora Clarice Lispector, que, aliás, dizia que há um livro em cada um de nós. Essa frase, no último romance dela, acho que é Um Sopro da Vida, realmente tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, Márcia. Isso, que maravilha! O prazer das histórias na literatura. Isso a gente foi construindo juntas, é uma cocriação, né, Maria Helena? E a primeira pergunta que eu poderia assim querer saber, como começou esse prazer das histórias para Maria Helena? Márcia, eu sempre fui fascinada por esse mundo da imaginação, até que um dia eu descobri que a história universal ela poderia se tornar um grande livro de histórias, só que um livro cujo final nós nunca vamos conhecer. Então começou a misturar um pouco a história real, com as histórias dos livros, a ficção e muitas aventuras. Realmente eu vejo que na minha infância, Márcia, eu adorava ler livros de aventuras. Eu me lembro de Os Desastres de Sofia, um livro infantil de uma escritora russa, Condessa de Segur, que me inspirou muito na infância. Também a Depois mim. vieram... Também é você? Você conhece Sim, o desastre de Sofia. tinha um livro de uma inglesa, Millie Molly Mundy, com outras aventuras de menininha. Esse livro até me foi oferecido por uma tia que hoje tem 101 anos, a tiazinha que mora em São Não. Vicente, em Cabo Verde. Eu tinha acabado de morar na Inglaterra, cheguei e ela me ofereceu esse livro em inglês. Inesquecível, pelo carinho que eu tenho por essa tia e por o quanto esse livro me marcou. Mais tarde, pelos meus 10, 11 anos, então eu comecei a ler outras coisas. Eu li os Lusíadas, e eu lia Com 10, também 11 anos, 10, 11 Lusíadas? anos, o Lusíadas. E eu lia aventuras e um pouquinho de mistério. Então tinha, naquela época, eu conhecia duas coleções, uma coleção de Os Cinco e Os Sete, que eram adolescentes que se metiam em aventuras, em desvendar mistérios, e isso tinha tudo a ver com os meus interesses.
Bem, mas depois aí eu entrei na escola e com aquela base dos Lusíadas que ainda eu lia como criança, quando eu fui aprender a ler os Lusíadas e conhecer outros escritores como Júlio Diniz, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco e o Grande, Eça de Queiroz, e depois com uma poesia, Flor Bela Espanca, Fernando Pessoa, Uhum. aí sim, aí o meu gosto literário realmente foi tomando forma e eu posso dizer que eu nunca mais me desvencilhei de poetas e de prosadores. E então isso é uma história que eu acho que no fundo é muito parecida com o de muita gente que se interessa por letras, Márcia. Você não acha? Eu acho que sim. Eu acho que essas pessoas, vocês, nós e você que acabou trazendo isso para a sua profissão, seu ofício, obviamente tem essa expansão. Eu confesso que eu tive dois prazeres adiados, que eu comecei depois dos 40, que foi a literatura e a filosofia. Mas nunca é tarde, né, Marilene? Nunca é tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde. E, Márcia, sim, pode falar. Nunca é Não, tarde. eu ia conversar sobre isso. Como a gente está falando do prazer, e você conta, né? Você nasceu em Cabo Verde, depois morou, você falou que foi para a Inglaterra e tem essa tia de cabo-verdiana que te deu livros. Ou seja, a sua influência também passa pelos esses escritores portugueses, escritores Muito africanos, grande. escritores ingleses, até você chegar no Brasil, né? E também ter outras tantas conexões. Por isso que eu falei, eu gostei, quando você disse, me considero uma escritora transcultural. E diga para mim como que é isso, né? Você trabalhar essas histórias e essa cultura e essa importância no presente e no futuro. Márcia, antes de prosseguir, está muito escuro. Eu estive tentando Agora estava ajustar bom o. para mim, não sei para as pessoas. Tá Se alguém bom? quiser comentar, as Tá. pessoas não estão comentando. A Wanda, que eu estou vendo que está aqui, da Decore Sua Casa, tá enxergando e ouvindo bem, Wanda? Eu não tive nenhum outro feedback. Sim. Márcia, sabe que o prazer das histórias tem acompanhado a humanidade. Eu vejo que nós todos hoje somos transculturais, porque nós vivemos num mundo midiático, um mundo em que nós não precisamos nos deslocar para chegar ao outro lado do planeta. E ao longo dos séculos, nós vemos a importância dessas histórias e o prazer que elas têm trazido. Por exemplo, na mitologia. Na mitologia, nas epopeias clássicas, nas tragédias gregas do teatro, que você conhece tão bem, né, Márcia? Você é uma mulher de teatro. De Aristóteles que dizia que o prazer da diversão e a inspiração, isto é, a formação das pessoas, tem que caminhar juntas. Você vê que na mitologia, o Joseph Campbell, que estudou Uhum, os mitos, ele dizia que nós contamos histórias com um objetivo para harmonizar as nossas vidas com a realidade. E se repararmos bem, as histórias têm realmente acompanhado a nossa vida. Por exemplo, você vê na mitologia, ainda antes do ser humano assumir a história como uma perpetuação dos seus atos, o rei Zeus, da mitologia, ele praticava tantos atos heróicos e um dia ele sentiu a necessidade de pedir a Mnemosine, uma musa, que registrasse os feitos heróicos que ele fazia. Então uhum, Mnemosine começou a escrever e disse que aí começou o mito da escrita da história. Depois disso, nós temos diversas imortalizações, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia de Homero, que foi um poeta lendário da antiga Grécia. Nós temos a Eneida de Virgílio, Romano Virgílio, até chegar uhum. esses foram da antiguidade, antes de Cristo, mas depois, no século XVI, Luís de Camões veio com outra epopeia mundialmente famosa, os Lusíadas. E para que essa ficção misturada com realidade para enaltecer um povo, senão para reforçar os alicerces da memória dos seus povos, de reforçar o orgulho de pertencerem àqueles povos. Então, nós vemos muito isso, essa tradição na história que vem desde a antiguidade acompanhando o ser humano. Ainda na Uhum. antiguidade, Márcia,
Essas tragédias, como você sabe, porque eu já disse, você é uma mulher de teatro, as tragédias, elas eram encenadas não apenas por diversão. Sim, elas eram uma grande diversão, eram a grande diversão na época. Mas os autores tinham outros objetivos, o Ésquilo, Sófocles, eles tinham outros objetivos. Eles queriam fazer com que o público se analisasse, se autoanalisasse a partir do que acontecia com os personagens das tragédias. Um Então, espelho, né? um espelho. E nessa autoanálise, eles pretendiam a distração e a formação do caráter das pessoas. Então, Sim. essa formação, esse interesse por histórias tem acompanhado tanto a humanidade, mas, Márcia, existe um elemento que, para mim, é o mais fascinante, é Sherazade. Sherazade é um exemplo incrível das histórias que dão prazer. Porque você sabe, a história de Sherazade, ela vivia na Pérsia, é uma lenda, e o rei tinha que era casado, descobriu que a esposa o traía. Então ele mandou matá-la e diz que daquele momento em diante ele dormiria a cada noite com uma mulher diferente e que no dia seguinte essa mulher seria morta. Assim se passaram por 3 anos, diz a lenda, até que uma moça chamada Sherazade, que era filha do vizir, o vizir era como um ministro, ela disse ao pai, eu serei a próxima esposa dele por uma noite. E o pai disse, não, você não vai. E ela disse, não, eu tenho uma estratégia, eu vou conseguir. E ela tanto insistiu, o pai confiou naquela estratégia e ela se ofereceu. Porém, antes de ela sair da casa dela, combinou com a irmã, olha, quando te chamarem ao palácio do rei para conversar comigo, você vai me fazer um pedido. Você vai pedir para que eu te conte uma história. Assim, Que delícia, né? naquela noite, já tarde, ela disse ao rei, eu sei que agora você vai me matar, pela manhã você vai me matar, porém eu tenho um desejo. E ele decidiu conceder esse desejo a Sherazade. E ela disse, eu quero que tragam aqui a minha irmã para conversar comigo. E veio a irmã, que disse, olha, Sherazade, eu gostaria que você me contasse uma história. O rei consentiu. Então, o rei se sentou com Sherazade e a irmã, e a Sherazade contando a história. Só que amanheceu e a história não tinha terminado. E o rei queria ouvir o resto da história. E a irmã também queria. A Sherazade disse só amanhã à noite, porque essa história eu só conto à noite. Então, o rei suspendeu a sentença de morte naquele dia. E na noite seguinte, e na seguinte, por 1001 noites, entretanto, Sherazade e o rei tiveram 3 filhos. E ela continuava contando a história que não terminava. O rei, quando se passou todo esse tempo, Sherazade disse, agora eu peço que você revogue aquela ordem. Ele se arrependeu, ele já estava arrependido, ele tinha mandado matar muitas mulheres. Então ele se regenerou, Sherazade se tornou rainha e os 3 filhos viveram com os pais e a irmã dela se casou com o irmão do rei. Então isso nos mostra o poder da palavra. O poder da palavra é muito importante no mundo, Márcia. E isso que a gente fala da transculturalidade, que você que também é tradutora juramentada em espanhol, francês, inglês, por quê? Porque cada língua ela tem uma própria cultura, um próprio contexto, mas há algo além disso que é a humanidade que essas histórias acabam atravessando direto na alma. Essa troca de conhecimento, esse crescimento para quem escreve, para quem lê, para quem ensina, para quem aprende, isso é universal, não é, Maria Helena? É universal, Márcia. E se nós pensarmos bem, a palavra escrita, ela tem tido uma função que às vezes a gente até se esquece de comentar. Ela tem construído a autonomia dos povos, autonomia de povos africanos. Nós temos escritores como Amílcar Cabral, por exemplo, como na América Latina, outros como Cardenal. Então, nós temos escritores
considerados revolucionários, mas que jogaram a semente para um despertar de consciência. O projeto da América Latina Autônoma e da independência de países africanos não teria evoluído sem o poder da palavra, do lamento, desse grito que conseguiu alcançar aquele que estava em outro lugar, ou mesmo seu vizinho, em lugares onde a voz falada era abafada. Então, a palavra escrita que conseguiu incentivar e despertar as pessoas. E por isso mesmo, nós vemos, a gente não precisa ir muito longe, a Revolução Francesa, qual foi o tripé? Foram 3 palavras, liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade. Foi o tripé da... Então, nós vemos que não foi só a Sherazade que usou a palavra com poder, ela tem sido usada com poder. E por isso a palavra não é algo para a gente jogar de qualquer maneira. João Cabral de Melo Neto, que é um poeta que eu amo, o João Cabral dizia que a poesia é feita de suor e de sonho. Nós não podemos, só pela inspiração, como os românticos faziam, porque naquela época era dessa forma, construir a nossa escrita. Nem podemos só pelo trabalho, sem algo mais, algo que transcenda o nosso dia a dia. Então, nós vemos que o trabalho e a palavra se assemelham. Da mesma maneira que Sherazade construiu, pela sua palavra, um sonho de sobrevida, nós temos Ariadne, outra, só para ficar na mitologia, Ariadne, que conseguiu com aquela construção do fio, tecendo o fio. Ser o fio de Ariadne. O Teseu conseguiu se livrar do labirinto, e era o amado dela. Então, o artista, a contadora de histórias, o trabalhador, o poeta, qualquer que seja, eles constroem histórias dignas das 1001 Noites. Aliás, falando em 1001 Noites, Márcia, nas histórias de Sherazade, você sabe que Aladim, a Lâmpada Mágica, Ali Babá e os 40 Ladrões fazem parte das histórias. Eu não sabia, não. Fazem parte. E então é muito bom nós vermos que ainda nós temos histórias dessas e que são contadas, porque ela contou muita história dispersas. Temos tradução das 1001 Noites, mas também é uma figura lendária. Sim, e você vê, como você citou aqui, as contações de histórias que vão passando, o legado de geração a geração, de língua, de tradução, de imaginação, porque às vezes elas vão até, viram um audiovisual de uma outra forma, ou seja, elas também têm toda essa atualização, não é mesmo? Sim, elas têm essa atualização. E justamente a grande atualização das histórias ao longo do tempo se dá, Márcia, pelas mega-narrativas. Mega-narrativas são aqueles grandes objetivos humanos. Hoje em dia, que mega-narrativas importantes nós temos? Nós temos a sustentabilidade. Geralmente, a ONU, nos princípios e nos objetivos da ONU, estão todas resumidas, as mega-narrativas do nosso tempo. Então, a dignidade humana, os direitos humanos, a sustentabilidade e o desenvolvimento do nosso planeta são mega-narrativas de hoje. E agora, eu acho que isso vai mudar um pouco, vai acrescentar os desafios que a pandemia nos trouxe. Porque nós vivemos num mundo que foi totalmente alterado. Um mundo que carece de esperança e um mundo que carece de cuidados. No mundo inteiro, as narrativas já têm chegado, são contos, crônicas, poemas, haikais, tudo refletindo a pandemia. Mas nós estamos apenas começando. Isso ainda vai longe. Nós estamos, na verdade, vivenciando esse novo desenho com essa pandemia, ou seja, com esse paradigma que muda. Em 2020, vai ter esse corte na história, esse recorte. Como fica, então, aqui uma pergunta que é difícil responder, porque a gente vai abrir aqui como um pensamento, uma ideia. Como a gente pode trabalhar essa esperança que você citou, né, nesse futuro
e sabendo que nós estamos responsáveis, corresponsáveis por escrever essa história que está acontecendo. Essa esperança vai fazer parte de um legado. O legado dessas histórias todas hoje se acresce de um legado de esperança muito forte. A esperança que não é aquela de nós pararmos e esperarmos acontecer, é a esperança de que faz acontecer. É a Uhum. esperança. Márcia, outro dia eu comentei isso num grupo e eu gostaria de, não sei se você estava conosco, para te dizer que existe um poema do Charles Péguy, francês, que diz o seguinte, que Deus vinha andando pelo mundo e ele viu três irmãs caminhando também. Ele não se surpreendeu quando ele viu a fé. Ele disse, sim, é natural que haja fé. Tampouco ele se surpreendeu com a bondade, a caridade, porque num mundo em que existe tanta gente carente, realmente a bondade vem ao coração humano. Mas quando ele viu a esperança, ele diz, como é que conseguem ter esperança apesar de tudo aquilo que estão vendo? Então a esperança foi o que surpreendeu Deus no coração humano, dentro desse poema, lógico. A esperança, ela precisa ser cultivada com palavras, que tem esse grande poder, com atos e com criar motivos para que aqueles que mais necessitam tenham esperança. Nós temos diversos tipos de esperança. Existe aquela esperança que nos permite sonhar com um mundo inatingível hoje, em que nós encontraremos todos os que já viveram, os que vivem, os que viverão, numa grande realidade diferente. Essa é uma esperança. Mas existe aquela esperança do dia a dia de ver serem socorridos aqueles que mais necessitam. Então é isso que as autoridades, junto com a sociedade, trabalham. E as autoridades competem um papel muito grande na criação dessa esperança, junto com a sociedade, cada um fazendo a sua parte, é lógico. Então isso tudo Sim. faz parte de um legado que nós temos, Márcia, e que nós devemos deixar. Esse legado como coagentes, né, que a gente fala, de participar dessa esperança coletiva, porque nunca se falou tanto do poder da transformação coletiva, Sim. e que já vinha acontecendo, mas que a gente se surpreende até por questões humanitárias que se colocam à prova. E que agora é a hora, como você falou, a esperança no pensar, no fazer acontecer e também caminhar com uma nova perspectiva e não mais querer ficar buscando algo que não estava funcionando mais. Estamos aqui Exatamente. até expandindo um pouco o nosso tema, Sim. mas que as palavras elas geram essas reflexões e elas podem gerar essas ações, o que é mais importante. Exatamente. Márcia, eu acho que nós não fugimos, porque o legado das histórias na literatura é o quê? É uma capacidade de retratarem eh, um tempo e de permitirem reconstituir diferentes épocas. Quando você lê um romance de época, uma obra crítica sobre um determinado livro, tudo isso, poesia, seja romântica, realista, contemporânea, tudo isso você vai acompanhando a evolução do mundo. Então, a literatura é um grande legado de reconstrução de épocas, de valores. E quando eu falo desse legado, Márcia, eu estou até pensando num legado muito importante, que é aquele do mundo corporativo, sem fugir Hum, ainda ao nosso tema, porque no mundo corporativo, de uns anos para cá, se começou a criar uma história para as empresas. As empresas, uhum, algumas tinham suas histórias, mas hoje muitas têm as suas histórias. Principalmente depois que Steve Jobs, Bill Gates, o Lakshmi Mittal lá da Índia, da ArcelorMittal, eles começaram a ter uma presença midiática muito grande, a ter histórias narradas em filmes, em livros. Isso mostrou o poder de associar as narrativas de uma época. Por exemplo, o Steve Jobs começou a combater os poluentes. É uma coisa que uhum, não é tão divulgada. O Bill Gates que combate
muitas doenças com a fundação dele. O Lakshmi Mittal, que promoveu um desenvolvimento na Índia a ponto de ser carregado nos ombros pelo povo da cidade onde ele nasceu. Então, nós temos o surgir de não uma mitologia, mas quase uma mitologia corporativa que nos traz para o contemporâneo e que nas últimas décadas envolver o público através de histórias tem sido a palavra de ordem para criar uma reputação, manter essa reputação, para criar imagens, e isso em nível mundial, porque já não é mais local, né? Principalmente por ser nível mundial. E as empresas transnacionais, empresas multinacionais se expandirem, elas têm essa necessidade de mostrar em todos os lugares essa sua reputação. E de construir esse diálogo, já que muitas dessas empresas representam uma quantidade de público consumidor maior até do que um país. Então, com certeza, esse diálogo, né, essa organização dentro de várias culturas precisa ter um eixo. A gente trabalhou bastante no mercado corporativo, tanto você quanto eu, e em multinacionais, e a gente percebe que as coisas foram se encontrando, inclusive as histórias, a literatura, os componentes artísticos e multifacetados. Não está mais uma coisa distinta da outra. A gente pode encontrar esses elos que são importantes, porque afinal as pessoas são as mesmas, já que elas têm muitos papéis, múltiplos papéis. Então, se eu sou uma funcionária, eu sou mãe, eu sou atriz, eu sou professora, dona de casa, e da vizinhança, da cidadania, da igreja, sei lá, cada um não é um consumidor apenas, uma consumidora, são múltiplos papéis que estão ali se conversando, né? E, na verdade, e eu acho interessante que essa multiculturalidade, quando a gente fala, ela atravessa várias arenas, né? A arena pública, privada, do terceiro setor, 2,5. E você, Maria Helena, tem esse gancho, porque o que eu acho interessante é que você conseguiu, com seus livros, participar de projetos em escolas públicas, por exemplo, trabalhou na empresa privada, faz ações no terceiro setor também, na educação, e participa desse lado artístico, porque a literatura, artes e literatura, ou literatura é artes? Isso aqui não estava combinado, mas surgiu. Não, muita coisa não está combinada, mas a literatura é arte, não é verdade? E a gente estava conversando dessa parte do lado corporativo. Realmente, você no mundo corporativo, com um olhar artístico também, você acompanha muitas coisas num plano muito interessante, Márcia. E eu gostei sempre muito das histórias. Eu fui, entre outras funções, fui gestora da área de memória empresarial de uma multinacional. Então, ali a gente poderia sentir a formação da reputação de uma empresa estrangeira no Brasil, por exemplo. A adaptação ao Brasil, adaptação de produtos, de nomes. Para te dar um exemplo de uma empresa em Vitória, no Espírito Santo, a empresa Garoto, que todo mundo conhece, quando chegou ao Brasil, quando o fundador, sobrenome Meyer-Freund, alemão, chegou ao Brasil e fundou a empresa, ele colocou um nome que depois era repetição de um nome que já existia em outra empresa no Brasil. Ele foi obrigado a tirar essa razão social. Então ele resolveu, para não haver problema, eu vou colocar o meu nome. E ele colocou o nome dele com o sobrenome Meyer-Freund. Só que havia meninos que vendiam as balas da empresa dele, e todo mundo no trem, nos meios de transporte, que precisava comprar
uma balinha, por esse nome alemão ser muito difícil, chamava ó garoto, vem, chama o garoto. E então ele trocou o nome da empresa e passou a se chamar Garoto. Esse é um exemplo lindo de como ele se adaptou ao Brasil, trazendo um nome. É uma empresa brasileira, fundada aqui, só que ele, fundador, tinha vindo de fora, mas é uma empresa brasileira. E com o nome brasileiro e não com o nome inicial que ele tinha dado. E dessa maneira nós vamos encontrando vários exemplos no mundo corporativo. Mas você me perguntou mesmo alguma coisa que agora eu não me lembro, Márcia. Não, a gente está aqui costurando a nossa conversa, Sim. tecendo palavras. Quando a gente fala que o universo da literatura no corporativo, da reputação, da imagem, tudo isso se assemelha a cada um de nós, porque nós e nossos papéis somos tudo isso, muitas vezes. E tem gente que fala, Marilena, mas você é mestre em comunicação, tantos anos sendo gestora de empresas multinacionais, e é uma escritora, é uma tradutora, é poeta, está dando oficina em escolas públicas. Gente, nós somos múltiplas, não é mesmo? E aí eu quero chegar mais nos seus livros. Porque eu tive o prazer, né, de ler alguns dos seus livros. Obrigada. E prazer por quê? Porque é aquilo que nós falamos, tem palavras que mexem direto no coração, ela não passa pela cabeça. Sim. E você, e pelo menos eu não li todos, mas nos que eu li, foi direto na emoção, foi direto no cabelinho arrepiado. Porque você é genuíno quando você fala das histórias das ilhas, né, lá do Cabo Verde, ou quando você era criança e aquela história da sua mãe quando muda de país e vai aprender toda uma nova linguagem. E aquilo me marcou muito, porque eu falei, nós somos estrangeiros tantas vezes, e quando a gente precisa nos modificar, imagina uma pessoa que realmente sai de um lugar e vai para outro com uma cultura, hábitos. Fale um pouco você dos seus livros, por favor. Márcia, eu tenho muitos livros dedicados a Cabo Verde, o país onde eu nasci. Tenho livros dedicados ao Brasil e eu tenho até um dedicado ao Japão, porque esse sobrenome meu, Sato, confunde bastante as pessoas. Às vezes estão me procurando e estão procurando alguém oriental e não... ela não está aqui, mas depois a pessoa descobre que sou eu. Ontem mesmo, uma cliente veio conversar comigo, quando ela chegou, ela falou, é você? Eu esperava outra pessoa. Então ela me disse que por causa do meu sobrenome. Mas isso... Porque você é casada com o Sato, é isso. Sato, um japonês, um filho de japonês. Então, isso é muito natural. E como eu falei há pouco daquele trabalho com a poesia, eu nunca tinha me dado conta de que eu tinha um poema que expressava realmente isso. E eu gostaria de ler para você, se você me permite. É um poema que fala do trabalho, porque trabalhar com as culturas é fácil, porque elas estão dentro de mim. Eu tenho a cultura africana, eu tenho a cultura brasileira, europeia e a japonesa por assimilação, porque são muitos anos convivendo. Gosto muito também. Eu publico haikais, eu faço parte de alguns grupos que publicam haikais também, que são os poemas japoneses. Um haikai, por exemplo, eu fiz o haikai é um poeminha para a criança aprender a fazer. E os haikais têm um tema e depois são versos muito curtinhos e que tem que obedecer a uma métrica de 5, 7, 5 sílabas poéticas. Por exemplo, um haikai de Natal. Se eu digo que é um haikai de Natal, significa que ele tem a palavra Natal nele. Pode ser um haikai de outono, de primavera, de festa junina, de um tema que seja uma estação do ano, uma festa popular, algum evento conhecido coletivamente. Aí eu fiz um haikai de Natal. Desamasso enfeites. Da caixa de papel verde ressurge o Natal. Esse é um haikai. Dá para as crianças começarem a fazer esses poemas. Fazer poemas. Por quê? Porque a criança ela tem uma sensibilidade que permite fazer o haikai. O adulto tem a sensibilidade mais dura, ele vai dizer, nossa, mas que lógica tem nisso? Mas a criança,
desamasse os enfeites. Da caixa de papel verde ressurge o Natal, ela já vai associar o papel verde com o Natal, com aquela caixa, com o desamassar de enfeites. Então, essa é uma forma muito empírica. Eu costumo dizer que o haikai, ele é um flash, Uhum. uma fotografia que você clica e te dá um momento. E até eu digo nas oficinas da Haikai que se nós colecionarmos muitos haikais da nossa vida, nós vamos ter um álbum de fotografias, porque cada haikai vai nos despertar para um momento, para a memória de um momento. Uhum. Por exemplo, Márcia, eu tenho outro, mas agora eu vou te ler aquele A poema. Wanda perguntou aqui o título dos seus livros. Depois, Wanda, a gente, aos poucos, ela está falando um conto, outro, a gente vai colocar alguns títulos, Coloca. mas com certeza vai ser fácil encontrar. Depois a gente manda até para quem se interessar. Sim, sim. Eu vou. Posso ler um poema? Por favor. Esse poema, ele fala da dificuldade. Não, ele quer dizer que o poema não é uma coisa de momento. Ele transmite isso. Eu poderia, eu vou pôr os meus óculos. Por Eu favor. poderia, sem me confundir, as salas descrever com um artista da antiga casa, a escuridão medir, tentando ser da noite alquimista. E também recontar em frente e verso os relógios, das salas ao paiol, e prever no soar de um tom diverso, alegre, o cuco anunciar o sol. De me afagar o sono se esquece, e a noite é tanto espaço a preencher. Sem vozes ou faróis a me deter, estendo a mão, interrompo uma prece, e dos sons que a insônia escolher, dou um soneto ao dia que amanhece. Ah, que lindo. É Então, um soneto, é um poema. ele foi um soneto que saiu, mas para retratar esse trabalho que não pensando em João Cabral, mas agora já que estamos pensando nele, esse mesmo trabalho do poeta que desperta alguém para alguma coisa, de que a poesia não é só inspiração. Então, Uhum. a insônia escolheu, aí foi o trabalho. A insônia porque ela ficou escolhendo, a pessoa ficou acordada, escolhendo as palavras. Então, não foi uma inspiração, mas foi um trabalho, assim como o trabalho de Ariadne tecendo fio, o trabalho de Sherazade contando as histórias, o trabalho de um construtor de um prédio, de sonhos, de escritório, que faz as pessoas lá embaixo pensarem no trabalho que elas podem desenvolver lá dentro, o trabalho de reconstruir um país e de muitas Uhum. outras coisas. Ou seja, é quase é um abstrato e concreto que se misturam. Sim, sim. Se misturam com a imaginação da pessoa que está recebendo aquele poema ou aquelas palavras. É, Porque é isso, como a leitura de um livro e o prazer de ler, que é, né, o prazer. Hoje a gente vê que as pessoas querem coisas mastigadas, às vezes ícones, sim, sim. flashes, fotos, um filme muito curtinho, ou então já tem essa voracidade de ter acesso a muita coisa e não se fixar em muito. Como a gente vai lidar com esse presente e futuro, com essa literatura que uma vida é muito curta para ler tudo que a gente tem vontade? Não há tempo. E esse prazer é constante, Márcia. Nós vemos que, por que é que os grandes poetas escreveram as epopeias? Porque ao resgatarem a memória do povo e do orgulho do povo, eles iam trazer um prazer para aqueles descendentes que não conheceram aquelas épocas, mas que reviveriam, olha, o tempo das navegações dos portugueses, que foi por muito tempo revivido na própria literatura. Fernando Pessoa chegou a falar ainda das navegações, hoje em dia está mais... Outro dia faleceu um grande crítico, Eduardo Lourenço, que falou da importância da criação dessa imagem de Portugal, mas ele dizia que não adianta você criar uma imagem e se sentar depois sob esses louros. Há que continuar a construção. Então, esse prazer que a gente tem se coloca num legado que depois tem que ser perpetuado justamente pelas mega narrativas.
esse legado não para. Aquilo que foi de uma época não vai ter sentido daqui a um tempo se eu parar agora. Mas se eu der continuidade, há um fluxo na história que vai fazer sentido, porque o contexto do mundo que vai ser delineado, então vai servir para trazer aos vindouros o prazer do conhecimento, o prazer deles se inspirarem naquelas histórias. Quantas vezes nós nos inspiramos em histórias antigas? Eu tenho um livrinho, Caleidoscópio, é esse que você leu, dos 10 contos que eu dediquei a Cabo Verde. Eu criei uma lenda para falar do surgimento de cada ilha. Eu tenho outro dedicado a São Paulo, onde cada poema fala de algo muito específico para mim naquele lugar. Então, são bairros. Você pega Zona Norte, Sueste, Oeste, você encontra tudo, os grandes parques de São Paulo. Está tudo lá. Foi na comemoração dos 450 anos de São Paulo. Falando em não ter tempo, as pessoas não têm tempo para ler, não têm tempo para ver um filme longo. Uma vez eu tive um desafio. Alguém me disse, eu quero ver você escrever um livrinho para eu ler numa viagem, numa ponte aérea daqui até o Rio de Janeiro. E eu tinha um projeto de 4 contos e um editor estava disposto a publicar isso. Cada conto é dedicado a um elemento da natureza. Então, nós temos um ao ar, um à água, à terra e ao fogo. E esse livrinho é muito pequeno, é este que está aqui, é considerado um livrinho de guardar na bolsa ou no bolso e ler num trajeto rápido. Então, a literatura, ela deve ir e atender aquele que está ávido de ler, porque despertar o gosto pela literatura é algo que eu tenho visto, Márcia, surgir de uma maneira muito bonita nesse trabalho junto a escolas. Quando eu lanço um desafio de escrita criativa, algumas vezes eu dou um começo de um conto meu e eu peço alguns trabalhos em cima disso. A criatividade das crianças e o prazer com que elas fazem, porque depois contam, é algo que chama a atenção. E nesse espírito de desafio e de que é comemoração da Clarice Lispector, que diz que há um livro em cada um de nós, se você me permite, Márcia, eu queria lançar um desafio para quem assistir ao nosso vídeo. Um desafio Claro! Posso? Um desafio de escrever. É todo o seu espaço, é todo seu, minha querida. De escrever uma memória de Natal. Márcia, escrevendo essa memória de Natal, eles podem mandar para a Casa do Sim? Sim, podem mandar para o e-mail da Casa do Sim, acasadosim@gmail.com. Até quando que pode ser esse concurso? E você vai olhar e a gente vai publicar, é isso? Não é um concurso, porque nós não vamos decidir qual é o melhor. Não é concurso. É um desafio para a pessoa se dedicar a escrever essa memória de um Natal. Então, ela pode escrever uma crônica, um conto pequeno, e depois eu sugiro que seja publicado em alguma página da Casa do Sim. Sim, nós podemos publicar, com certeza, vai ser um prazer. Olha, memória de um Natal. Nossa, são tantos Natal. E você quer dar alguma técnica, alguma coisa, alguma pitada, ou vai deixar mais livre? Não, porque dizendo o tema, a pessoa que sente o gosto, ela vai escrever como quiser. Ela vai escrever essa memória de Natal. Pode ser um poema, um conto, uma crônica, como ela se identificar mais. E com certeza você vai ver o grande resultado, porque escrever é só começar. É algo que está na raiz do ser humano. É algo que Zeus já pediu a Mnemosine para ela gravar, porque sem escrita nós não conheceríamos nada disso. Até mesmo os contos de Sherazade orais, nós não os conheceríamos se não tivéssemos essa escrita. Eu conheci muitas histórias em criança, porque eu tinha uma avó que contava muitas histórias. E eu gostava de inventar também. Eu contava às minhas irmãs mais novas do que eu muitas histórias. Então, até o dia em que eu comecei a colocar no papel, e eu me lembro que eu escrevia contos e eu escrevia um jornalzinho. Era um jornalzinho de seres extraterrestres. Os personagens eram todos... Então, que ótimo! A criatividade vem
em cada fase da vida de uma maneira, né, Márcia? E não tem bloqueios e limites, né? Não tem Porque bloqueio. a história é sua, a autoria é Exatamente. sua. E o mais legal é assim, poder ver essa história sendo representada, e isso já aconteceu com as suas histórias. Bem, eu vi uma representação que você fez no teatro de um conto da Clarice Lispector e eu fiquei encantada. Uma mímica que você fez, lindíssima. Então, Obrigada. sim, eu já tive uma representação, Márcia, no livro Histórias de Boná. Foi um livro divulgado em escolas municipais, foi apoiado pelo PROAC. Um dos contos foi encenado. Então, as crianças gostavam muito de ver a história da Irumã, depois eles recebiam um livrinho com a história, e foi muito gratificante, uma experiência muito boa de termos algo encenado realmente. E foi muito bonito, porque também quem quiser conhecer, na Casa do Sino, a gente tem lá o Anchor, que tem a gravação da história pela própria voz da Maria Helena, que ela escreveu, essa Irumã. E eu fiquei muito emocionada, porque ali trata de uma forma tão singela, como você disse, da amizade, da sustentabilidade, da diversidade. Ou seja, até a criança que está em contato com essa história, ela são valores, é aquilo que você falou, são os valores que estão sendo passados, e valores que, às vezes, a própria família sozinha não vai dar conta, mas ali aquela história, através da escola, ou de uma avó, ou de uma professora, aquilo tudo vai formando um caráter, como você disse. É aquele intuito inicial. Agora, a literatura, que eu vejo como algo muito lúdico, quando eu escrevo eu não penso nisso, mas a gente retoma Aristóteles, retomamos os grandes escritores das tragédias gregas e nós vemos que realmente vai conformando, vai dando uma forma ao nosso caráter, principalmente das crianças, não é verdade? Quando você lê os livros de Dostoiévski, que são psicologia pura, construção de personagens, e existem outros grandes escritores que conseguem trazer a alma humana de uma maneira muito forte e realmente nos ensinam sobre o ser humano. Sabe que outro dia eu tive uma indicação para ver uma live de um escritor que inclusive escreve para o Netflix, e é a Guerra da Arte, uma coisa assim, não sei se você conhece, o Spilner. Arte da Guerra. A Arte da Guerra. E eu achei interessante, porque não é uma coisa assim, isso aqui, né? Isso é uma coisa, isso é outra. As artes, elas quando se encontram, fica muito rico. É um escritor literário escrevendo para uma série que está à disposição de muitas pessoas que estão vendo, ainda mais com essa história do confinamento, estão descobrindo, eu mesma descobri história, essa coisa da psicologia, da gente poder olhar para a gente de uma forma diferente, se autoanalisar. Então é muito rico tudo isso. Exatamente. E esse Arte da Guerra, você vê, um escritor oriental, ele escreveu um tratado sobre a guerra, mas ainda hoje ele é muito adotado pelo mundo corporativo para aprender estratégias. É um livro que até hoje tem uma vida muito grande. E isso é interessante. E esses legados vão criando esperança. Olha, vou acenar que o Pedro Sato entrou. Pedro, oi Pedro. Que bom. Bom estar aqui, as pessoas estão chegando, elas acenam, falam, às vezes não dá tempo de, ao mesmo tempo, te avisar, mas eles falaram para você repetir, muito criativo, contar a história da Memória do Natal, para quem chegou agora. Também chegou o Crica, de São Paulo, e a gente vai encerrar daqui a uns 5 minutos, mas dá tempo da gente compor essa conclusão que eu quero que venha de você, Maria Helena, porque outro dia eu vi você lançar um livro pela Amazon, que ainda não tem um lançamento físico, se você quiser falar dele ou de algum outro. Sim,
Márcia, sobre esse desafio, então eu convido a quem quiser a escrever uma memória de Natal. Pode ser conto, poema, uma crônica, mas uma memória de qualquer Natal e que envie para vocês na Casa do Sim. Eu não me lembro do seu e-mail, qual é, Márcia, de cor? Eu não sei. A casa do sim, @gmail.com. Isso. Tem na bio, tem na nossa bio também. Certo. E depois a Casa do Sim vai tratar de publicar esses contos. O que eu gostaria de encerrar, Márcia, se der tempo, eu leio um pequeno, eu não sei se vai dar tempo. Dá sim, Dá o tempo? Instagram não está derrubando. Eu vou ler Navios, que é um desses contos pequenininhos desse livro de bolso. Navios. Ele é dedicado à água, é no livro Elementos, em que cada conto é dedicado a um elemento. Arthur Gray já havia esquecido as marés da Cornualha de onde viera. Ali, jovem, ouvira o canto de sereias e contos de castelos que guardavam mistérios. Passara a vida no mar, entre dias de trabalho na casa de máquinas e no convés, dando conta da manutenção e da segurança de embarcações. Acostumado a liderar técnicos entusiasmados, Arthur chegara a prorrogar o dia em que se afastaria das atividades marítimas. Porém, após 30 anos entre mar e céu, decidiu instalar-se definitivamente nos braços de Giselda, mulher que nos anos anteriores o ancorara à cidade de João Pessoa, no nordeste do Brasil. A única premissa para a escolha de um local para residir era a presença do mar. Por isso, o encontro com Giselda havia tornado mais fácil a decisão, quando, em meados da década de 1980, abandonara de vez as abruptas mudanças entre o branco invernal dos portos nórdicos e a exuberância tropical. A claridade de João Pessoa limpara-lhe da alma as lendas noturnas com as quais convivera em noites solitárias dentro do navio. Continuava, entretanto, perto do mar. Diariamente o observava e pela cor, pelo bater no casco das embarcações de pesca atracadas na praia, decifrava-lhe o humor e podia prever tempestades. Arthur acostumara-se aos sabores do caju, do cajá e da siriguela. Possuía uma pequena embarcação, na qual vez ou outra se aventurava entre o mar mais salgado e o sol mais intenso de quantos conhecera. Giselda, bordadeira de ponto cruz e filé, tinha banca na feira de artesanato em Tambaú e sabia de cor os desenhos que o sal e o calor de muitos anos haviam bordado nas costas torneadas de Arthur. Pelo menos uma vez por semana iam à praia do Jacaré. Chegavam exatamente às 17h45 e se instalavam em uma das mesas na grande sacada de um restaurante. Eram amigos dos garçons, do caixa, dos artistas, do dono. A mesa, sempre em ponto estratégico, lhes permitia assistir lentamente ao pôr do sol, enquanto um violino fazia vibrar o bolero de Ravel. Arthur fitava o horizonte e seu coração marcava o compasso dos minutos que se seguiam. Agarrava com força a mão de Giselda e temia esvair-se quando finalmente o sol se afundasse. Certo dia, chegando ao restaurante, Giselda e Arthur notaram certa aglomeração em torno do pequeno palco que servia à animação noturna da casa. Era, enfim, Francesca, a leitora aguardada em João Pessoa por suas famosas revelações. Comentava-se largamente a natureza mágica das mensagens que ela trazia. Havia percorrido vários países e no Brasil já havia passado por Bahia e Minas Gerais. Jamais repetia uma revelação. Dizia-se também que os textos dela se apagavam misteriosamente ao término de cada leitura e que sua interpretação se dava individualmente, dependendo do que ia no íntimo de quem as escutasse. Dá para continuar? Claro, tô adorando. Ressoa ainda o último acorde de Ravel quando Francesca volta ao palco. Um feixe de luz aparece e atravessa o teto. A expectativa aumenta. Giselda recorda a foto da pitonisa grega que ilustrava a capa do seu livro de história nos primeiros anos de escola e sente vontade de atualizar a antiga imagem com a nova cena. Postura estática, mas olhar vibrante,
Francesca dá início à leitura. Do grande retângulo de papel envelhecido que desdobra sobre um leve suporte de madeira, as palavras saem, intensas. A moderna pitonisa retém toda a atenção de Arthur quando ela lê a história do Minotauro de Creta e diz: no dia em que Egeu, rei de Atenas, passou a ser obrigado a enviar anualmente 7 moças e 7 moços para servirem de alimento ao Minotauro de Creta, seu povo não teve saída se não obedecer. Nem mesmo os deuses o acudiram. E ninguém teve coragem de questionar o veredito, até que o valente Teseu decidiu, por fim, aquela situação. Venceu. Em contrapartida, ganhou a mão da princesa Ariadne, filha do rei de Creta. Porém, mal começara a sentir o gosto da vitória, Teseu foi ludibriado pelo enciumado deus Baco, que raptou Ariadne. Desiludido, julgando-se traído, retornou para Atenas em profunda desolação. Ora, o entristecido herói até mesmo se esqueceu de trocar as velas escuras da sua frota por outras de cor branca, pois era esse o sinal de que retornava vivo, conforme combinado com seu pai, o rei Egeu. Então o rei, ao ver a nefasta aproximação das mesmas velas que um dia haviam partido, acreditou estar morto seu filho. Sem mesmo esperar que as embarcações atracassem, atirou-se dolorosamente às ondas e para sempre desapareceu. Aqui terminou, entre parênteses, terminou a leitura de Francesca. Apontando o olhar na direção da estrada que levava à região mais agreste da Paraíba, Arthur considerou a seca. Lembrou-se das mulheres que conhecera em tantos portos e a quem havia prometido regressar. Como elas, muitos habitantes do Nordeste brasileiro não desistiam de sonhar com a chuva. Por vezes, já nem mesmo acreditavam. Cansaço e resignação eram os únicos frutos da seca obsessiva, da qual as águas se desviavam enfeitiçadas. Talvez tivesse sido assim também para cada mulher que o havia amado, à espera pelo navio que o traria de volta. Arthur desejou reler a história do Minotauro, mas era texto de uma leitura só, como as marcas de um homem do mar. Nossa, que lindo! A gente faz assim, que lindo! Obrigada. Então, com esse conto, eu dou uma mensagem de esperança para nós e para todos. Desejo que todos tenham um Natal de esperança, um ano novo de muita alegria. Esperança que também se baseia numa outra grande história, a nossa história, a história da humanidade, naquela em que eu acredito, entre as várias histórias, na história de Jesus Cristo, que nos promete um mundo melhor. É isso que eu desejo para todos, essa crença, nessa fé e nessa esperança. Muitos loas, parabéns, viva! Um beijo, um beijo. Um beijo, Obrigada, querido. Eu vou Márcia. salvar aqui no IGTV, maravilhosa. Um grande abraço, se pudesse Abraço dar pessoalmente, grande. mas por Também. enquanto virtual. Assim que for possível, com o maior prazer, quero te dar um abraço e eu te agradeço muito por esses momentos de tanto prazer. Prazer na literatura e prazer por estarmos convivendo nesse momento tão gostoso. Obrigada, Márcia. Obrigada, obrigada. Aí você pode sair, eu deixo salvo. Muito obrigada. Gratidão. Um mundo melhor para todos nós, a Neidinha falou.